Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro. Mais um vídeo aqui da nossa série especial da Copa do Mundo, certo, Diego? Certo. Hoje a gente vai falar de quem? Tunísia. Tunísia, um país pobre, certo? Da África ali, e a gente vai falar um pouco sobre a economia, a política, né? Se você ainda não está habituado ao formato, primeiro a gente vai falar rapidamente sobre esses pontos, Diego, certo? Sim. E depois a gente passa a falar justamente da seleção tunisiana e sobre como ela chega para essa Copa do Mundo, desempenho em outras Copas, enfim, a gente vai falar um pouco sobre cada jogador desse time titular da Tunísia. É isso aí. Certo, Diego? Certo. Então, sem muita demora, a gente vai colocar na sua tela agora, primeiro, os dados econômicos e sociais, né, políticos, enfim, da Tunísia, Diego. O que chama a atenção aí para você, Diego? O que chamou a atenção é que, apesar de ser um país localizado no continente africano, seu idioma principal é o árabe, população pequena de 12 milhões de pessoas, né? Sim. Mas é um país muito pobre. Muito pobre, né? Tem só o 93º PIB do mundo, né? Então tá na metade, né? Só para te situar, são cerca de 200 nações divididas politicamente aí ao redor do mundo. Então tá praticamente na metade, mas é considerado um país pobre, porque se a gente for pegar o PIB per capita, né? O quanto cada pessoa em média ganha por ano, são só 3,2 mil dólares por ano. Isso dá mais ou menos uns 16 mil reais no ano. Então pensa aí alguém que ganha, sei lá, R$1.300 por mês. Sim. É um valor muito baixo, né? Então estamos falando de um país pobre, né? O IDH, ele reflete isso, então é um IDH médio, não é um IDH baixo ainda, mas está lá na rabeira, né? Então, realmente estamos falando de um país pobre e a gente vai começar a falar, na verdade, agora da seleção da Tunísia. Foi só um recorte aqui para você entender um pouco, né? Onde fica a Tunísia, né? Qual é o PIB, o IDH, enfim, é desenvolvido, não é, enfim. Qual a língua, né? Qual a língua, né? Exatamente, né? Um país que segue o islamismo. Né? Muito importante, porque a gente vê que alguns países, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, que nos surpreendeu, né? É um país relativamente desenvolvido, Sim. mas não é o caso aqui da Tunísia, né? Que acaba sendo um país muito pobre. E agora a gente vai para a nossa segunda tela para falar justamente da seleção tunisiana, né? Diego. Fala aí pra gente o que você destaca desses dados aí. A seleção da Tunísia, que tem duas conquistas, né? Apenas duas. Tem a Copa da África das Nações em 2004, recente, né? Até. E a Copa das Nações da Árabe de 1963. Então, assim, tem aí essas duas competições, né? Não são de peso, mas tem dois campeonatos, né? Ele ganhou duas taças. Tem duas taças aí pra galeria, né? No museu lá dá pra desfilar bastante coisa pra você ver, né? É isso. Mas assim, falando de Copa do Mundo, nunca passou da primeira fase, né? Já disputou 5 edições, vai para sua 6ª participação, mas se classificou em primeiro aí na sua classificatória lá para essa Copa do Mundo, então chega aí com certa moral, certo? E não está muito bem ranqueada no ranking da FIFA. 30ª seleção, né? Só à frente aí de 2 seleções dessa Copa do Mundo, né? Se a gente fosse estabelecer, né? Mas se fosse classificado do primeiro ao 32º, né? Lembrando que tem seleções que são ainda piores e tudo mais. Existem seleções que estão atrás da seleção da tunisiana no ranking da FIFA, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre o time base, Diego. Certo? Como que joga esse time aí na maior parte da 4-3-3, né? É uma escalação aí bem conhecida mundialmente, muito usada, né? Muito usada, realmente acho que uma das mais usadas, né? Mais natural, 4-3-3, tradicional e média baixa, né? Eu ri porque eu tô achando que você tá falando dos jogadores, tipo, dos mais conhecidos. Não. Digo a escalação, O sistema tático é um dos mais usados no mundo, 4-3-3, né? Eu entendi errado, achei que eu falei, ele tá zoando, né? Mas não, esse não vou brincar com meus amigos tunisianos. Bora lá, então a gente começa a falar sobre, desculpa te cortar. Eu tava falando da média, né, da idade, que é entre 26 e 27 anos, então uma média boa, assim como as seleções europeias que a gente falou, né, então é a média, acho que da maioria das seleções. Tá na média da média. Exatamente, média da média. E pra começar, né, vamos falar aí da parte defensiva, contando com o goleirão, né, Thiago? Você quer começar a falar? Eu falo dos defensores, então, bora lá. Então o goleiro é o Betir Ben Said.
Ele que joga no Monastrienne, da Tunísia, futebol local, 29 anos, Diego. Tem alguns jogadores que jogam no futebol local, mas tem vários que jogam em outras ligas. O primeiro defensor aí de linha, né, é o Mohamed Drager. Ele que joga no Luzern Innerschweiz, da Suíça. E ele tem 26 anos atualmente, Diego. Na sequência nós temos o Nader Grandri. Ele que joga no Africain, da Tunísia. Futebol local também, 27 anos para ele. E o Montasser Taubi, ele que joga no Lorient, ou no Loriente, como queira, certo? Num português de Portugal, num português do Brasil, certo, Diego? Da França ele tem 24 anos. E fechando essa linha defensiva, o Ali Abdi, ele que joga no Malherbe, da França também, 28 anos para ele, Diego. E para começar aí o meio campo, né? A parte pensante, né, do futebol. Começamos com Ferjani Sassi, do Al Duhail, do Catar, né? Aí joga aí onde vai ser a Copa do Mundo, né? Joga onde será a Copa do Mundo. Jogador da casa. Jogou o Dudu. Onde jogou o Dudu, verdade, Al Duhail. Sua dupla de meio campo é o Aysa Laindoni, do Ferencváros, da Hungria, correto? É isso aí. Tem 25 anos, né? A pronúncia é mais difícil do time do que o do jogador. E para finalizar o meio campo, temos Mohamed Ali Bin Honduhan. Mohamed Ali Bin, que joga no Esperance, da Tunísia, tem 23 anos aí, meio campo jovem. Meio campo bem jovem aí, com só um, né, com 30 anos e dois ali na média dos 23 e 25. E aí a linha atacante de raça, Diego, é um dos destaques, inclusive, desse time, que é o Sefedin Jaziri, ele que joga no Zamalek do Egito. Sim. Futebol muito competitivo do Egito, Diego, 29 anos. E o segundo jogador de linha de frente é o Naim Slit, ele que joga no Al Ettifaq, da Arábia Saudita, tem 30 anos atualmente, Diego. E fechando aí o ataque, né? Inclusive é o artilheiro desse time, que é o Youssef Mizakni, que joga no Al Arabi Sport Club, também no Catar, e tem 32 anos, jogador experiente desse time, Diego. E esse time aí treinado pelo Jalel Kandri, de 50 anos, tunisiano, e treina o time desde janeiro desse ano. Pegou a seleção aí no ano da Copa, né? E vai tentar fazer esse trabalho histórico aí para conquistar essa Copa. Brincadeiras à parte, vai vir brincar, né? Participar aí desse grande evento, né? Exato, a gente sabe, lógico, que todas as seleções se preparam, né? Levam a sério, para tentarem lutar título, pelo time. Mas a gente sabe que os caras entendem quando o time tem menos qualificação. Não há essa certo? cobrança toda. Exato. A torcida não vai encher o saco dos caras no aeroporto se eles voltarem eliminados na primeira fase, né, Diego? Exatamente. Inclusive tem países aí que o time vai bem, chega nas oitavas, nas quartas, quando volta, o povo faz festa. Sim, já viu isso aí? Sim. Lembra da Islândia? Sim. Islândia chegou até as oitavas ou quartas, quando chegou fizeram festa lá, decretaram feriado. Tá certo. Ninguém trabalha certo. com resto 3 dias. É isso. E agora a gente vai falar de 2 destaques, certo, Diego? Eu vou falar do craque, você fala do artilheiro, certo? Correto. Então aqui na tela para você, o craque é o Sefedin Jaziri, ele que é o mais habilidoso aí dessa seleção tunisiana, né? Tem a melhor média de participação em gols do elenco, ele tem participação em 10 gols em 29 jogos. Então uma média boa. A cada 3 jogos ele faz ali um gol, pelo menos, então tem uma boa participação. E o artilheiro é o Youssef Massakini, que é o maior artilheiro dessa atual seleção, né, com 17 gols em 87 jogos. É uma média baixa para um atacante, né? Mas para a seleção tunisiana tá ótimo. E é o sétimo com mais jogos nessa seleção. A gente não sabe quem são os outros 6, mas ele é o sétimo jogador. E a Tunísia que está, né, no falando grupo agora D, do grupo, né? Agora falando um pouquinho do grupo, né, entrando nessa última parte do vídeo, o grupo D de Austrália, Dinamarca e França, e realmente aí provavelmente não classifique, né, junto com a Austrália. Vai dar um jogo bom com a Austrália. Isso, vai ter seu desafio ali maior junto com a Austrália aí para ver quem fica em terceiro lugar, né, quem briga por esse toma menos terceiro. gols da França. Exatamente.
E é isso, né? É isso. Acho que É isso, nosso basicamente a palpite já Tunísia- engatamos aí, não Isso. deve passar da primeira fase, né? Um futebol realmente sem muita expressão, né? Os jogadores mesmo não jogam em grandes ligas ou em Sim. grandes times, né? Até jogam fora do país, mas não jogam em grandes mercados do Isso, futebol. e a gente acaba ficando até um pouco sem o que falar, porque jogadores que a gente Exato, não conhece, a né? gente tem A pouca França experiência. mesmo, vídeo um pouco mais longo, porque aí são jogadores mundialmente conhecidos, Exato. você tem mais o que falar. Alguns países a gente realmente não tem o conhecimento, às vezes você conhece um ou dois, um exemplo a Polônia, o Lewandowski, né? Tirando ele, assim. Sim. Então é isso, a Tunísia que vem aí para brigar pelo Conhecer terceiro o Qatar, lugar, exato, vai exatamente. passear, vai conhecer ali. Vai ver o Boa. Neymar de perto. Exatamente. É isso, pessoal. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até aqui, certo? Difícil Certo. assistir um vídeo da Tunísia. Exatamente. Difícil, tem que ser guerreiro. Apesar da curiosidade, das Exato. curiosidades, né? E que você deve ter você que está no estudando começo, geografia aí nas exatamente. suas faculdades. Agregou, mas a gente entra entende no que é vídeo difícil. aí que também funciona. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixa nos comentários o que você acha dessa seleção, né? Você, de repente, assiste o futebol tunisiano. Conhece, né? Conhece, tem intimidade. Macassini, o artilheiro aí. Exatamente. Mas é isso, pessoal. A gente fica por aqui e amanhã a gente começa a falar do grupo E, Diego. Exatamente, um grupo forte, hein? Um grupo forte, né? Vai ter As Alemanha, seleções, vai tem ter Espanha, Costa Rica. Exatamente. Então fica ligado amanhã às 18 horas. Primeiro episódio do grupo E, certo? Certo. 18º episódio dessa série aqui da Copa do Mundo. Um abraço e avante Brasil! Avante!